E a nossa entrevistada de hoje é a prefeita de Banzaê, Jailma Dantas, do PT. Vamos bater um papo sobre a gestão municipal e a atual conjuntura política visando as eleições deste ano. Prefeita, muito bem-vinda pela primeira vez aqui. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aqui a você, a Isabela, né? Que bom ver uma mulher aqui na bancada. Prazer. Meu parabéns pela coragem também. Obrigada. Né? A Romário, que está aí nos falando, a Tony. E a você também aqui, o Guilherme, já querendo saber como estão as coisas aqui em off, mas aí, então... Foi logo recepcionar a senhora ali, né? Você viu? Abrir a porta do carro, meu amigo. Com esse terno, com essa gravata aí, a senhora até pensou que era o quê? O presidente Lula, né? O deputado, né? É o deputado, pode ser. Muito obrigada aí, viu, gente? Eu que agradeço de estar aqui com vocês aqui. A gente falou um pouco da conjuntura, como você diz, de Banzaê, de toda a região. Muito obrigada aí por abrir o espaço para ouvir também a minha Jailma. Muito bem, a gente que agradece sua presença aqui. O prefeito, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram por unanimidade, numa sessão extraordinária, os novos subsídios para prefeito, vice-vereadores e secretários municipais de Banzaê. A partir do próximo ano, o chefe do executivo vai receber R$18 mil mensalmente. O vice passará a receber R$9 mil. Secretários vão receber R$7 mil e os vereadores terão seus subsídios mensais no valor de R$9 mil. Eu queria saber, a senhora como chefe do executivo, se a senhora concorda com esses aumentos. Eu queria saber também se a senhora vê alguma imoralidade nesses aumentos dos salários dos agentes políticos lá de Banzaê. Olha, os agentes políticos, inclusive nós passamos durante praticamente 8 anos, aí não teve reajuste. Porque veio na pandemia, quando poderia reajustar, não foi reajustado. Então, o salário hoje que eu recebo como prefeito é R$14.400. Então, foi feito um reajuste por 2 legislaturas. Então, não foi feito nada que comprometesse também, impactasse no município. Porque também existe o estudo do impacto financeiro, né? E você sabe que, queira que não, um secretário hoje recebe R$7 mil. Imagine um secretário de saúde, um secretário de educação, um professor ganha mais do que um secretário em Banzaê. Hoje. Um secretário hoje ganha R$4 mil. Porque quando eu entrei no ano de 2017, vocês sabem, eu baixei, a gente estava vendo aquela crise financeira. Então, nós reduzimos todos os salários em 10%. Aí, ó a mídia, tá vendo? Às vezes a gente não coloca isso. Em 10%. De lá para cá, aí veio a época da pandemia. Não teve reajuste na segunda legislatura. Então, há 8 anos, os secretários recebem em Banzaê R$4 mil, porque era 4.500, que era 5 mil, e reduziu para 4.500. Porque a gente estava naquela plena crise financeira, não sei se vocês lembram, no ano 2017, o país atravessava por um momento crítico, e aí a primeira medida que eu fiz foi reduzir os salários dos secretários e o salário da prefeita, e da época era uma vice-prefeita, que era a Vera. Aí nós fizemos essa redução. De lá para cá, não houve nenhum reajuste durante os 8 anos. Então, durante 8 anos, não teve nem reajuste do vereador, nem reajuste de prefeitos e nem de secretários. Então, imagine que era um salário de 5 mil, congelou-se por 8 anos. Nós fizemos foi reduzir em 10%, para poder ajustar. Não era só as contas de Banzaê, mas era o país, que isso tem 8 anos, né? E vocês lembram, acho que muito bem, que impactou na vida de todo mundo. O Brasil atravessava, naquelas idas e vindas, em termos financeiros, a gente sabe que a economia tinha dado uma encolhida, as arrecadações tinham caído, tudo isso estava se vivendo. Então, Banzaê fez o seu dever de casa. Foi reduzir, foi diminuir custeio, foi tentar, não prejudicando os serviços essenciais. Isso a gente teve responsabilidade. Mas era chamando até o funcionalismo. Gente, observe a luz, observe a água, veja o que pode reduzir de material do dia a dia. A gente não pode reduzir o atendimento à saúde ou à educação. Mas isso nós fizemos. Então, assim, essa questão, se você observar, então, durante 8 anos sem um reajuste, os vereadores, eles aprovaram, porque isso veio do próprio legislativo. Não vejo hoje que há algo imoral em, durante 8 anos, você fazer um reajuste de acordo com a própria economia do aquilo que teve reajustado. Então, se você observar nas cidades vizinhas, é muito maior o valor do salário. Cabe-se dentro do orçamento? Cabe. Hoje é factível? É. Então, não vejo algo que impacte ao município. Seria se a gente dizer assim, não, nós estamos deixando de atender
a saúde, estamos deixando de atender a educação. Hoje não temos estrada, não temos assistência social. Para você ter ideia, em Banzaê é a cidade que a gente procura levar a sério as coisas, inclusive nas secretarias, que normalmente você fala muito em educação e saúde, né? Mas lá eu dou importância a todas as secretarias do tamanho que ela tem que ser. A agricultura ela tem que ser respeitada, assistência social, obras e companhia. Ok, nós vamos abordar esses outros assuntos ao longo da nossa entrevista. Prefeita, então foi um aumento de quantos por cento? Eu não... Isso aí não foi um projeto que veio do Executivo. Ele veio direto do Legislativo, porque isso eu só recebi e homologuei. Mas a senhora recebe hoje quanto? Hoje eu recebo 14.400. E agora vai para 18? 18, 14. Um aumento de 4 mil reais. Menos, né? Eu recebo 14.400, de R$3.600. Ok, a senhora falou sobre o orçamento, diz que cabe no orçamento. Então, qual o orçamento hoje lá no município de Banzaê? Hoje ele está em torno de, com tudo, né? Porque você tem os encargos de mais ou menos 52, chega a 32 milhões. Ok, Isabela Silva. Então vamos falar de um dos assuntos mais comentados, com certeza, que é saúde, né? Saúde sempre aparece. Como vai a saúde do município e quais foram as últimas ações realizadas na saúde? Pronto, Banzaê, hoje nós temos 100% de cobertura, Isabela. Como eu sou filha de uma fazenda e sei quando os serviços públicos não chegavam, para você ter ideia, quando a gente via uma máquina chegar, era uma alegria, que eu sou filha da Fazenda Baixão. Então era um tanto complicado, inclusive a questão de estrada. E saúde, então, não tinha médico. Então, qual foi a minha preocupação quando eu assumi como prefeita, não só agora, mas em outras gestões? Foi justamente fortalecer a saúde em loco. Além da gente ter 100% de cobertura dos PSF que ele tem nas suas unidades, nós temos os pontos de apoio em todas as comunidades. Então, o médico visita a comunidade, inclusive que eu estou falando na minha terra, o Baixão. Então, se você chega na maioria da cidade, vamos supor, o povoado Campo do Brito, eu teria só o PSF do Campo do Brito. Mas lá eu atendo a comunidade do Retiro, tenho um posto de saúde. O que é que eu fiz? As escolas, a gente sabe que diminuiu o número do aluno, e as escolas do campo, muitas elas tiveram que a gente fazer a nucleação. Porque o que eu tentei em Banzaê foi que a gente não tivesse salas multisseriadas. Eu estudei em sala multisseriada e sei a dificuldade que o aluno vive. Né? Então, assim, sei o quanto é difícil, porque falar do que você viveu é muito fácil, Isabela. Então, eu estudei numa escola onde não era escola, era uma bodega, onde o banco era de madeira. Né? Então, assim, a gente sabe disso. E aí você estar prefeita e não procurar, Tony, levar e conhecer e dizer assim, poxa, eu tenho agora a oportunidade de fazer diferente. Então, lá nós fizemos isso. Além disso, no momento, para você ter ideia, de ter a cobertura, de ter todas as suas unidades construídas, nós temos em cada PSF uma ambulância para atender a comunidade. E maior, nós criamos o Caminhos do Cuidado. Porque o que é que eu via? Eu nasci numa fazenda. As pessoas, quando tinham que ir para o médico, que tinha que ir para Salvador fazer um tratamento, que tinha que ir para Pombal, para a Policlínica agora, ela tem um carro que sai do centro de saúde. Mas ela não tem um carro para pegar na casa dela. Aí nós criamos, Mário, Caminhos do Cuidado. A gente pega o paciente na casa dele, entrega na unidade de saúde, ele pega o carro para Salvador, ou para Aracaju, né, onde ele está fazendo o tratamento, ou Feira de Santana, no retorno, ele tem um carro assegurado para levar ele de volta, que é o Caminhos do Cuidado. Isso a gente já criou, é uma política de governo, mandamos o projeto de lei para a Câmara, e isso abrange a todo o município. Então as pessoas não têm mais aquela, quem vem me pegar é fulano, é o cabo eleitoral? Não, é o município que pega e entrega a cada um na população. Tirando tudo isso ainda, nós estamos reformando a nossa unidade de saúde, que é o Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição. Banzaê lá hoje é atenção básica, mas nós não fazemos apenas atenção básica. Nós temos uma unidade lá hoje, referência, a gente tem atendimento 24 horas, né, com médico plantonista com 24 horas, e algumas especialidades que, por exemplo, como é que a gente não vai ter obstetra para cuidar das mulheres grávidas de alto risco? Então, temos que ter. Então, a gente tem um urologista, nós temos... Porque como é que a gente cuida da saúde do homem se a gente não tem um urologista? Aí nós temos ortopedista. Aí temos também a parte de fisioterapia. Ela hoje, para você ter ideia, nós temos em Banzaê, entre a educação, para atender os alunos autistas especiais e saúde, nós temos 8 fisioterapeutas.
Olha a quantidade de fisioterapeuta para uma cidade de hoje, 12 mil habitantes. Aí, mas você pode perguntar, mas Jailma, essa quantidade toda, porque nós atendemos acamados. E eu tenho, assim, viu, Tony? Sim. Exemplos de pessoas que não conseguiam andar. E hoje, ela está andando. Consegue andar. Eu tenho uma mãe acamada há 40 anos, numa cadeira de roda. E eu sei qual é a importância de ter um fisioterapeuta todo dia na vida dela. Como é que... Eu sei que é um custo alto para o município. Também, se a gente não tivesse os parceiros, não tinha como manter. Com o recurso que hoje Banzaí recebe e a região para a saúde, nenhuma cidade teria condição de manter 8 fisioterapeutas como a gente tem no município. Entre a educação e saúde. Porque na educação nós temos 2. Vocês têm acompanhado, acho que têm percebido, que nos últimos 6 anos nós temos muitas crianças especiais. E essas crianças precisam de um tratamento diferenciado. Então, isso a gente está fazendo dentro do nosso município. Brevemente nós vamos estar entregando o nosso centro de saúde. Foi uma preocupação que eu tive da gente ter médico 24 horas. A maioria, né, dos municípios nós não tínhamos como, mas tivemos que fazer um esforço. E isso foi uma determinação de quando eu entrei, eu disse na época, Zé Nunes, quem era deputado, o que puder canalizar para a manutenção, seja MAC ou PAB, para a gente manter a saúde, é o que eu queria, para a gente ter médico 24 horas atendendo ao povo de Banzaí. E a gente tem laboratório funcionando, estamos agora reformando também para colocar sala de raio-x e atender a toda a população de Banzaí. Porque, como eu disse, eu sei muito bem o que a gente não ter o serviço público muitas vezes chegando na ponta por ter nascido numa fazenda distante quando Banzaí ainda pertencia à Ribeira do Pombal. Imagine o que a gente não passou de dificuldade. Naquela época o povo saía do Baixão, era de rede. Eu disse, hoje a gente não vive isso, graças a Deus, que foi uma das preocupações, Isabela. Quando eu assumi, porque lá, quando chovia, não passava carro, né? Porque tinha um local que chovia muito. Eu nunca imaginei um dia que estaria prefeita. No ano de 1997, eu fiz a ponte. Eu disse, nunca mais aqui, nem eu e ninguém passa, mas porque eu estudava em Ribeira do Pombal, ia em cima de um carro do leite, nos vasos, né? Aí trazia uma roupa, passava na sacola aqui na cabeça, na frente, trocava de roupa para poder chegar em Pombal. Como eu, tinha muita gente que fazia isso. Prefeita, gostaria de perguntar sobre geração de empregos no município e renda, claro. Sabemos que todos os jovens estudam para, quem sabe, no futuro construir uma vida muito melhor do que aquela que nasceu ali, naquela origem simples e tudo, e sempre sonha crescer na vida. Sabemos que, desde quando o município de Banzaí se emancipou, o seu grupo político se mantém no poder, salvo engano, acho que a oposição nunca ganhou lá. Já teve como realmente buscar uma empresa para se instalar no município, para uma geração de empregos, para acolher aqueles jovens que tanto buscam um tão sonhado emprego? Ô, Tony, empresa, você está numa cidade maior. Você sabe que é difícil. As empresas hoje, elas investem muito mais próximos aos grandes centros. Percebendo tudo isso, e como formação eu fiz técnica agrícola e permaneci no campo, nós fomos potencializando a agricultura. Aí você, mas como assim? Lá hoje nós procuramos fazer unidade de beneficiamento do mel, aí você diz, isso gera emprego e muito, viu? Pense que muita gente mudou de vida. Fizemos unidade de beneficiamento da castanha, porque é o que nós temos. É o forte lá, né? É o forte lá. Nós temos unidade de beneficiamento da farinha com o foco na fabricação de biscoito, hoje na comunidade de marcação. Aí nós fomos potencializando aquilo que nós temos. Porque não adiantava também você inventar roda. Sendo que nós também perdemos não, o território nosso hoje, 53% ele pertence aos indígenas. Pronto. E aí, Jailma, você vai deixar isso do lado? Quando eu falo da unidade de beneficiamento de farinha e do biscoito, uma é dentro da área indígena. Quando eu falo na unidade de beneficiamento de uma das, hoje, da Casa do Mel, uma das, porque nós não temos só uma, porque temos fora, uma das que inclusive foi entregue agora, é dentro da área indígena. Aí se você pergunta, e os quilombos? Também nós temos uma unidade agora para ser entregue na Terra da Lua. Fora isso, nós temos a unidade de beneficiamento também de castanha. Aí você diz, é suficiente? Não. Como a área indígena, a gente sabe que ele tem um foco muito grande para o artesanato. Lá atrás eu também trouxe, na época ainda era a CETRE com o Instituto Mauá, para poder fortalecer o artesanato indígena, que vocês já tiveram o prazer de conhecer. Então, houve uma melhoria muito grande, inclusive, eles fazem a feira para ajudar. A gente sabe que a vontade do gestor
é inserir muito mais. Aí fortalecemos o comércio. A partir do momento que você conheceu, acho que você sabe uma Banzaé de antes e uma Banzaé de hoje, a gente vive uma realidade. Então, o comércio por si também foi fortalecido a partir da política pública que também foi chegando. Quando a gente passa a trazer melhorias, estradas, né, aí você diz assim, poxa, eu tive uma época, Tony, que a gente ajudava. Eu, não era como prefeita e cidadã, o pessoal incentivei muitas vezes, ajudei até no combustível, para poder vir para Banzaé para fazer a feira. Os ônibus, que o hábito era Pombal ou Cicero Dantas. Hoje a feira de Banzaé foi muito fortalecida. A gente sabe que veio o momento da pandemia, que teve isso, o banco para funcionar lá, nós tínhamos que botar a funcionar da prefeitura. O dia de feira lá é que dia? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas hoje a terça, para você ter ideia, é muito maior, às vezes, até do que a quinta. Porque, assim, como os mercados foram colocando e ofertando também a carne, foram ofertando as verduras, hortifrutas, você sabe que a feira acaba diminuindo. Não sei se acontece aqui, mas eu observei isso até em Pombal também. Você observa que todos os mercados hoje grandes, eles ofertam. Então, você vai fazer a sua feira normal de mercado, já acaba levando a verdura. Então, tive também essa preocupação, Tony, por ser filha, inclusive, como presidente do CISAM, foi algo que a gente foi atrás, foi dos projetos produtivos, para que a gente pudesse levar adiante, que foi a questão do leite, a questão da mandiocultura, a questão hoje da apicultura, que queira que não, é algo muito forte, e de retorno imediato. A questão do leite hoje, para você ter ideia, eu me surpreendi quando nós começamos a fazer as reuniões da cadeia leiteira. Banzaé entrega hoje a 3 empresas 5 mil litros de leite diário. Olha que coisa. E quantas reuniões nós não fizemos importantes com o SEBRAE e com o próprio governo do Estado. Então, a gente sempre teve a parceria do governo do Estado, porque esses projetos que eu estou falando de inclusão produtiva, nós não teríamos condição de fazer sozinho, também se não tivesse tido a parceria do governo do Estado. Pois é. Prefeita, bem-vinda. Eu te acolhi ali porque as mulheres merecem ser acolhidas pela sua história. Minha avó dizia que por trás de um homem forte como eu tem uma grande mulher. Mas pode ser o inverso, né? Não, mas também, sem problema. Por trás de uma grande mulher existe também um grande homem. Também, né? é o inverso. Diga aí, Omar. Mas eu ainda... Tô brincando. Não, tranquilo. E obrigado por estar aqui. Sabemos que você tem a sua história, é a mulher do nosso território que mais teve mandato em uma cidade de prefeita, portanto, eu levantei isso à noite, é o recorde no nosso território. Portanto, ainda quero voltar atrás na primeira pergunta. Na Bahia também, por ser mulher. Sim, ótimo. É algo muito, muito positivo. Principalmente para as mulheres, que tem 3 aqui nos representando muito bem, inclusive você como prefeita. Os vereadores tiveram a sã sabedoria do seu município, do qual você é representada pelo Executivo, de fazer um levantamento, o prefeita Jailma. E aí eu gostaria da sua sinceridade, até então, como mulher e gestora, porque, poxa, quem foi que teve quase 30% de aumento? Eu pergunto, será que os vereadores fizeram um levantamento com os garis, com os servidores da educação, da saúde do Banzaé? Eu falo com todo o quadro efetivo do município. Será que os servidores tiveram oportunidade, e até entendo que você disse que não é imoral, porque também não veio da sua parte, porque senão eu tenho certeza que viesse da tua parte, a coisa aqui estaria tomando uma proporção diferente, né? Mas, já que não houve abuso ali na questão, nem imoralidade na questão do aumento, mas não dava para eles... Chegaram até a sua pessoa e disseram, não, fizemos um levantamento junto à prefeita e dá para a gente fazer esse aumento. Eles fizeram esse levantamento, o prefeito, para poder ter um aumento como esse? Fizeram junto o pessoal da contabilidade ao secretário de Finanças para saber se isso não comprometia. Porque qual é a minha preocupação, Guilherme? Eu não jamais, isso eu tenho uma preocupação de que nada que eu assine comprometa o gestor do ano que vem ou gestora. Inclusive, todas as minhas ações, Banzaé é a cidade hoje, se você procurar, o seu CPF é limpo, a cidade também. Então, a cidade tem o seu CNPJ hoje, graças a Deus, e com tudo em dias. Inclusive, hoje, está na conta de todos os servidores. 13º de quê? Efetivos, que é normalmente o que os municípios pagam. Mas em Banzaé, há mais de 3 anos nós pagamos a todo mundo. Inclusive, eu nunca tinha recebido, né? Porque não tinha lei aprovada como prefeito. É a primeira vez no último ano que recebo. Os secretários também não recebiam, mas todo mundo recebe. O 13º hoje está na conta. Efetivos, nomeados e contratados. Então, assim, por isso que eu disse a você, Banzaé hoje tem as finanças sanadas.
Se você chegar lá, nunca se fez tanto, e eu não estou falando só em construções, eu estou falando de programas que atendem diretamente ao cidadão. Eu falei com vocês aqui, Caminhos do Cuidado. Eu vi Tony olhar assim e ficar um pouco assustado quando disse assim, mas pegar o paciente na casa e deixar de volta, ninguém em nenhuma cidade faz. Criamos o programa Família Sorridente. Não é entregar uma prótese, é cuidar da sua saúde bucal e no final você diz assim, agora você precisa de uma prótese. Isso foi fazendo a sua diferença. Olhar melhor. A gente sempre escutou. Quantas vezes vocês não fizeram aqui ajuda para o aluno que não está enxergando na escola? Não é isso? Vocês não acostumam, não sei se vocês fazem esse tipo de trabalho. Lá em Banzaí não precisa fazer. Porque o aluno, aí tem as regras, lógico, que não é para todo mundo, que a gente vai atender quem realmente precisa, tem um olhar melhor. Então, nós fomos criando o gestante cidadã. Cuidar da gestante e entregar o enxoval a quem precisa. E detalhe, um enxoval que eu usaria no meu filho. Não é qualquer enxoval. Então, quando eu lhe disse isso, da questão é porque Banzaí hoje tem suas finanças sanadas, está atendendo a população e tem realmente aquilo acontecendo. Nós não estamos criando algo, e detalhe, não está se criando porque é um ano de eleição. Isso foi uma política pública desde quando eu entrei. O Valoriza a Comunidade, muitos prefeitos foram conhecer. Nós fazemos 6 edições no ano. Sabe o quê? Quando a gente aproxima o cidadão, é saber o que ele tem de direito, levando todas as secretarias até ele. Em um dia dele, não. É trabalhando. Durante 2 meses, a gente trabalha naquelas comunidades. E estamos lá com todas as secretarias. Então, isso foi algo pensado esses, mas Jailma, isso veio de como? Gente, trabalhar com o melhor governador, um dos melhores que eu tive na época, ser secretária dele, de Rui, e voltar com o mesmo pensamento para Banzaí, não poderia. Se fosse em termos de poder, Romário, eu não teria voltado para Banzaí, porque era secretária particular do governador. Decidi estar prefeito em Banzaí, em termos de conhecimento, de proporcionalidade. Isso foi em qual época? Foi agora, no ano de 2000, agora é quando eu voltei em 2017. Eu trabalhei com o governador Rui até 2016. Eu estive lá, saí em 2013, trabalhei como coordenadora do Vida Melhor, ajudei na primeira campanha dele, fiquei um tempo, inclusive, no gabinete dele, e fiquei ainda 1 ano e meio como fui a primeira secretária particular dele. E tanto que ele disse assim, não vem embora, então eu acabei ficando lá. Então, assim, o que eu quero lhe dizer, Guilherme, que quando eu digo de imoral, porque seria o seguinte, se dizer assim, poxa, Banzaí está tudo atrasado. Em termos de reajuste, por exemplo, professor e os demais e os AC, todos tiveram. A gente, por exemplo, professor teve 50% nos últimos 2 anos, praticamente. Né? Vocês sabem disso. E Banzaí cumpre o plano de cargos e salários. Mas, prefeito, o que eu quero... Sim, me permita, me perdoa-me. Não, tranquilo. A questão, dia 1º de janeiro, eu sei que você não vai, o seu CPF não está mais na prefeitura do Banzaí, mas o que eu quero dizer, e quero que a população de Banzaí entenda, nesse projeto oriundo dos vereadores, será que eles não deviam ter perguntado, e será que o mesmo, vamos colocar o Gari do Banzaí, sei que você tem cuidado bem, eu tenho passado pelo Banzaí, a gente tem observado o desenvolvimento e progresso da sua cidade, sim. Seria não enxergar o que é Banzaí hoje. Que é óbvio, né? É óbvio. Então, mas eu pergunto, poxa, dia 1º, eles vão receber o vencimento dia 20 de janeiro. Será que o Gari vai ter o mesmo aumento? Porque de 14 mil, o prefeito passar para 18 mil, e aí é um efeito dominó, seu secretariado dos vereadores, não seria assim uma falta também até de olhar para aquele pequeno que estará varrendo a rua, para ver se de fato, pelo menos ele tivesse 10% também incluso nesse aumento que eles deram a si próprio, prefeita? Aí está se estudando o plano de cargos e salário de cada um. Como eu lhe disse hoje, Banzaí já tem o plano de cargos e salário do professor, que é cumprir, dos ACE, dos ACS, isso já é feito. E a gente agora está estudando dos demais servidores, desde que também não impacte como nas finanças. Como eu lhe disse, o projeto não veio do Executivo. Sim. O projeto veio do Legislativo. Essa pergunta depois eles chamam o presidente e aí a gente pode conversar. Mas a senhora concordou com o aumento, né? Eu não ia hoje... Veja só, Romário. Não existe eu chegar... Aí onde eu fiz o estudo, cabe dentro do orçamento? Cabe. Há possibilidade de pagar? Há. Foi feito isso. E como eu disse aqui a vocês, que durante 8 anos também não foi feito nenhum reajuste. Mas não é a senhora que vai pagar, prefeito. E todos os servidores, todo ano, independente do Gari, ele teve o reajuste. Durante os 8 anos, gente, vamos agora, a gente não polemizar as coisas. Durante 8 anos, o Gari, Guilherme, não deixou de ter o aumento. O salário mínimo não aumentou?
ele teve aumento. O prefeito, o vereador e o secretário não teve. Aí também não leva em consideração que nós reduzimos 10%. Todo mundo foi reduzido 10% em 2017. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara e reduzi 10% do salário do secretário, da prefeita e da vice-prefeita. Foi reduzido 10%. Então, a gente precisa também contextualizar a história. A gente não pode só olhar agora, vem cá, por que aconteceu isso? Quanto é que teve aumento? Há 8 anos atrás. De lá para cá não teve reajuste. Mas é pelo tamanho, o que chama a atenção é o tamanho do município, cerca de 13 mil habitantes e um prefeito recebendo 18 mil reais. Eu não acho imoral, é minha opinião. Não vejo como você está dizendo assim. Dizer assim, ó, todo ano você tem um aumento do salário mínimo de 4% a 5%. Durante 8 anos daria quanto? 32%. Analise. E qual foi o reajuste que o vereador teve? Vocês conhecem a vida do vereador? Conhecem a vida do prefeito? Mas o vereador entra na política porque quer, ninguém obriga. Pronto, ele a entrar, ninguém né? obriga, mas você sabe que as responsabilidades também são pequenas, para aqueles que exercem. Realmente. É. A quantidade é grande. É. E um prefeito, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se você observar, pelo menos eu falo na minha cidade, a minha casa é aberta, eu tenho um custo, recebo as pessoas todos os dias na minha casa. Não me ausento do município e vivo o município. Então, aquele que realmente assume a sua função, desde quando eu coloquei o meu nome, eu também sabia os prós e os contras o que poderia ser. Entendeu, Romário? Não reclamo de nada. Faço a minha caminhada, da minha trajetória, tanto pessoal como política, com muito respeito. Nunca me ative essa questão, é o valor salarial, certo? Até porque, desde quando eu entrei, eu não aumentei nenhum patrimônio, não. Ao contrário, eu diminui patrimônio. Porque nunca gostei do meu nome exposto em rua, em lugar nenhum. Prezei sempre pela questão pessoal minha e do município. Banzaí, vocês nunca receberam aqui para dizer, houve um atraso de salário, existe uma empresa trabalhando e não está sendo paga. Nós temos hoje um volume de obras em Banzaí hoje que passa de 50 milhões em execução. Mas todas elas estão com dinheiro na conta. Em parceria com o governo do estado, né? Nós temos uma grande maioria também com recurso próprio. Para você ter ideia, porque nós fizemos também, organizamos o município. Estou aí hoje para dar ordem de serviço nesses próximos dias de mais de 10 milhões de obra. Mas todas com dinheiro em conta, até porque Guilherme e Isabela aqui, os demais, a gente sabe que o prefeito, no último ano seu de mandato, o artigo 42 é bem claro. Você pode ter qualquer obra, agora você tem que ter. Se você listar 1 milhão, você tem que ter 1 milhão na conta. Você não pode deixar dívida para o próximo gestor. E o que você empenhar, a partir do dia 1º de maio, qualquer contrato que seja feito, o que for para a aquisição, ele tem que ser executado. Aí você pergunta, e sempre você procurou cumprir? Procurei sempre cumprir. Então, assim, essa questão é isso que eu estou dizendo. A gente precisa contextualizar um pouco a história. Então, quanto realmente ele não teve de aumento? Qual foi a redução que teve? Não levou em conta que teve 10% de redução. Então, em 2017, eu reduzi o salário de todo mundo. Mas o Guilherme fez uma comparação assim que piorou a situação para vocês, né? Que é do salário mínimo, o salário do gari, para o salário de prefeito, o teto lá que chega a 18 mil reais, né? Então, acaba um pouco também ainda inflando a situação. Mas, prefeito, a gente precisa fazer aqui um intervalo, você toma uma aguinha aí, a gente volta já. Daqui a prefeita de Banzaí, Jailma Dantas. Jailma, vamos falar aqui nessa reta final, já fazer a última pergunta, o nosso tempo já está acabando, sobre as articulações para as eleições lá em Banzaí. Quem que vai suceder Jailma Dantas? Há uma expectativa aí para que a senhora anuncie o nome do pré-candidato ou pré-candidata, ou já da chapa completa. Mas aí a gente tem apurado que 2 secretárias foram exoneradas recentemente, que são cotadas, e também tem o vice-prefeito que se coloca como prefeiturável. Quando esse anúncio deve sair? Em julho. Em julho? Tem uma data? Não, ainda não. Em julho. Deixa eu lhe dizer, hoje a política em Banzaí, ela vai igual a história. Nós estamos lá na oposição com 2 pré-candidatos também, anunciados. A gente vem acompanhando em pesquisas de consumo o que tem acontecido. Você falou, são 3 nomes também importantes que estão no cenário da política. A preocupação de quem vai suceder não é quem vai atender Jair, mas quem vai atender a população. Lógico que a gente vai ouvir também o anseio. Fizemos pesquisa de consumo interno para conhecer também o que é que a população quer.
Não é uma decisão e vai tirar do bolso e da cabeça de Jailma. Quem é que pode realmente representar? São nomes importantes. Em julho, por que você diz assim, mas por que julho? A gente está fazendo a gestão, estamos fazendo as entregas. Aquilo que eu fiz de escuta social, na época presencial e depois na pandemia virtual, foi algo que eu procurei muito escutar, Romário, das pessoas o que queriam para Banzaí. E muitas vezes a equipe que estava trabalhando comigo e que trabalha não entendia quando eu dizia esse é o mandato dos mandatos. O mandato dos mandatos pela história, como o Guilherme disse, como a história de vida na política, dos relacionamentos que foram construídos e também das conquistas que foram feitas para Banzaí. Então, nós tomamos uma decisão, não eu, mas todo um grupo, de que nós faríamos isso em julho. Né? Não vamos antecipar nenhum processo eleitoral, vamos trabalhar a gestão, fazer as entregas necessárias. Nós não precisamos hoje estar fazendo esse tipo de trabalho lá. Vejo que a política ela é muito importante, lógico. Para eu estar aqui hoje, eu vim através do voto, que agradeço a todo o povo de Banzaí por confiar, né, por acreditar em Jailma. Isso eles têm demonstrado no dia a dia nas ações. Então, cada cidadão e cada criança também. Então, isso ficou para julho, onde nós faremos o anúncio oficial de quem realmente irá substituir a Jailma. Um dos três nomes aí, pra com gente certeza. aqui, prefeito. Um dos três nomes serão. Então a senhora já deu uma pista Prefeita, muito... há uma prioridade aí de ser um nome feminino? Aí você já está... Aí você vai aguardar, viu, Romário? Avisa Mas pra ela gente. ri. Eu vou lhe convidar, viu, para o Me anúncio. convide, avise antes pra gente aqui. Aviso sim. Será avisado a toda a imprensa. Tá bom, então muito obrigado, viu, prefeita, por ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, boa sorte lá na sua Eu que reta agradeço. final. Quinto mandato, né? Quinto mandato de muito compromisso. Comecei muito nova e é como você disse, não é representando todas as mulheres, mas representando também a todo o povo de Banzaí. Claro que foi algo que também que fez uma diferença na minha vida, né? Estar sendo mulher, estar na política não é fácil, principalmente quando eu iniciei lá no ano de 1996, onde você não via, Isabela, muitas mulheres, como a gente não vê muitas mulheres na bancada. Mas eu gostaria de aproveitar aqui o espaço também e convidar o povo de Banzaí, vocês da região. Hoje nós estamos fazendo uma entrega importante, que não é só de Banzaí, mas de vocês também de Cicero Dantas. Porque assim, é bom a gente até esclarecer e vou pedir esse apoio a vocês. O SAMU daqui não é só de Cicero Dantas. O SAMU são de 15 municípios. Pode acontecer um dia de alguém ligar no 192 e a ambulância de vocês não está aqui, está atendendo a Banzaí. Ou vice-versa. Porque hoje não é você chegar ali na base do SAMU e dizer, eu quero utilizar a ambulância e vai ser utilizada. Então, hoje em Banzaí, nós vamos estar entregando a nossa base descentralizada do SAMU. Isso é algo muito importante. Foi algo que os prefeitos da região, os 15 municípios, lutaram muito. Porque aqui a nossa região era única, e aí eu digo que me incomodava muito, como alguém, como eu disse, que nasci lá na Rosa, de não ter a nossa rede de urgência e emergência funcionando. Então, hoje, nós estamos com a nossa base sendo entregue e também pertencendo a Alagoinhas, porque, na verdade, hoje, todos os 15 municípios, a gente está pegando, como diz a história, uma ponga em Alagoinhas, com a base central de Alagoinhas. Ok, muito obrigado. E quer convidar o pessoal para o Arraiado do Banza? O Arraiado do Banza? Eu vim também fazer isso. Eu até vou deixar aqui um outro momento para a gente vir falar um pouco de gestão, que hoje falamos muito de política. Foi. O Arraiado do Banza, ele vai acontecer, na verdade, ele começa dia 28, que a gente tem o Forró na Praça, que é onde a gente trabalha com as escolas e cada ano a gente trabalha um tema no Forró na Praça. E assim, no dia 27 a gente vai fazer a apresentação também das quadrilhas, ou fica 28, Genildo? Tá fechando, né? Aí a gente passa todo o programa. E 29, 30 e 1º, nós temos os 3 dias lá em Banzaí, de uma grande festividade. E vocês aqui de Cicero Dantas sempre tiveram presente, toda a região, né? Sempre participando, cada ano, Banzaí fazendo as festas melhores, mas, como eu disse ontem, com muita responsabilidade, buscando parceria, porque também, para fazer o arraiá que a gente faz todo ano, se a gente não tivesse também o apoio do governo do Estado, do deputado também, dos deputados, tanto Adolfo quanto Gabriel, nós não faríamos. Aí você pode perguntar, e eu disse assim, teve uma pessoa que perguntou, mas esse dinheiro que está chegando pode ser utilizado para outra função? Não, porque quando você assina um convênio com a Sufotur, ela é apenas ser utilizada para os festejos. E isso é bom até vocês que fazem a mídia, ajudar, não é os prefeitos, ajudar a esclarecer, porque às vezes eu não chamo de fake news, às vezes eu digo de informações desencontradas. O que a gente precisa levar hoje
é sempre a verdade. Quando a verdade é levada, ela se torna muito mais fácil. E aí, às vezes, fica as pessoas, mas recebeu, isso aqui poderia ser usado em tal coisa. Não, ele só pode ser utilizado na festa. E nós sabemos, queira quer não, a festa traz geração de renda, não só para Banzaí, como toda a região. Eu duvido que o povo daqui de Cicero Dantas, quando for, não vai numa loja. Ou vai em um supermercado para levar alguma coisa. Então, fica a vocês de toda a região o convite aí para curtir nesses 4 dias de muito forró com a gente. Vocês sabem que grandes atrações nós teremos em Banzaí desde a Wesley Savadão. Aí, muito bem. Bom, a gente fica por aqui no